Aí, beleza, pessoal, foi com emoção. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Nova Rede. O Natal está chegando e aí a gente canta aquela música. Então é Natal e o que você fez, né? Sempre fazendo um balanço do que a gente fez nesse ano. E nós tivemos essa ideia de fazer essa live para vocês, porque o Marco Túlio, que está aqui presente para contar um pouquinho da história dele, teve um ano bem diferente, né? Teve muita mudança na vida, e essa mudança tem tudo a ver com aquilo que eu sempre falo, do quanto existe oportunidade na área de privacidade, o quanto uma carreira na área de privacidade pode mudar a vida. Então, nada melhor do que uma pessoa do mundo real para trazer para vocês uma história com relação a essa transição de carreira. E aí eu vou, sem muitas delongas, passar a palavra aqui para o Marcos se apresentar aqui para a gente, contar um pouco da formação dele, como que era a vida dele lá em Minas, antes dele trabalhar aqui com a gente na área de privacidade, e tem muita história para contar. Eu quero convidar vocês também a colocar as perguntas de vocês aí no chat. No final, sobrando um tempinho, a gente responde todas as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Marco, obrigada por entrar aqui com a gente nessa live. Conta aí para o povo um pouco da tua história, da tua formação e como que estava a tua vida aí antes. Vamos saber. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Marco Túlio, né, Simone? Prazer é todo meu, como sempre, né? Mais uma vez a gente aqui online, conversando com o pessoal e falando um pouco sobre privacidade, sobre carreira e sobre mercado, que é o que a gente gosta. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Túlio de Paula. Eu tenho 32 anos hoje, tenho uma formação em sistemas de informação e estou no final de uma formação de direito. E no final de 2020, eu recebi uma ligação de um grande amigo que já estava no mercado, trabalhou em grandes empresas no mercado, né? E esse meu amigo me ligou no domingo à noite e falou assim, cara, você está feliz com o que você está fazendo? Aquilo me pegou para pensar, sabe? Aquilo foi um gatilho na minha vida. Eu costumo falar que minha vida tem vários gatilhos no dia, durante assim, minha carreira, e esse foi um deles. O Vitor me ligou no domingo à noite e perguntou: você está feliz com o que você está fazendo hoje? Você está feliz com a sua vida? Com quanto você está ganhando? Com o jeito que você está trabalhando? Com o que você está construindo no fim do dia? Aí eu falei: cara, não sei se eu estou ou não. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu descobri que eu não estava feliz. Descobri que eu não estava feliz, comecei a estudar. Eu estava 6 meses numa empresa, 6 anos numa empresa, né? E esse tempo me deixou acomodado, sem estudar, sem querer fazer muita coisa. E eu vi que eu poderia entregar bem mais do que eu estava entregando, eu poderia ser bem mais feliz no fim do dia com o que do que eu estava sendo, e que eu poderia ganhar bem mais do que eu estava ganhando. Porque o dinheiro faz parte, né? Esse egoísmo no fim do mês faz bem para a carteira também, né? Tem um cara no LinkedIn que é bem bacana, o Luciano Santos, ele fala que a gente tem que ser egoísta com a nossa carreira, e esse é um dos pontos, né? Esse egoísmo vai fazer bem parte do que a gente precisa aí no fim do dia. Então, basicamente, esse é o Marco Túlio, é um cara que há 6 anos ficou acomodado e que de um ano para cá resolveu dar um estalo, deu um gatilho, começou a estudar e resolveu fazer uma coisa de melhor da vida, que foi ter uma carreira no mercado e tentar melhorar a vida dele. Basicamente, esse é o Marco Túlio, Simone. Agora, por que a área de privacidade e não um outro negócio? O que te atraiu no princípio para você ir para a área de privacidade e não uma outra coisa, já que a área de TI é uma área tão vasta, com tantas possibilidades? Teve algum fato em particular que te motivou a vir para a privacidade? Foi uma questão bem engraçada, né? Eu comecei a estudar esse gatilho, ele foi em agosto do ano passado.
Então, foi quando a gente estava começando aquele movimento de LGPD, que as pessoas começaram a falar bastante sobre LGPD. Eu não comecei estudando LGPD, eu não comecei estudando privacidade, eu comecei estudando computação na nuvem. E foi também um momento de grande virada, né, da IaaS, de infraestrutura como serviço e tudo mais. E aí, um belo dia, eu ouvi falar sobre a certificação Exim, né, e bacana para quem está ouvindo a gente é falar que a gente vai ter uma surpresa aí no final da live da Exim, né, estou adiantando, dando spoiler aqui, mas a gente tem uma surpresa para todo mundo aí da Exim, agradecer a Milena Andrade que conseguiu para a gente aqui, foi super gentil. Mas, voltando ao assunto, eu comecei a saber das certificações, até por um rapaz aqui da cidade que tinha tirado a certificação de Exim de PO, eu achei aquilo bacana, eu falei, pô, isso é legal. Eu fui entender o que era a privacidade, o que era LGPD, de onde que, se isso era de comer, de beber, o que fazia com esse negócio, sabe? E pelo fato de gostar muito de tecnologia, né? Eu aprendi a ler no computador com 6 anos de idade. Isso faz um certo tempo já. Né? E por ter desenvolvido também essa paixão pelo direito, eu vi que era uma questão que eu podia conciliar essa paixão por tecnologia com a paixão mais recente, né, do direito. E isso tem tudo a ver. Então, foi por isso que eu foquei tanto em privacidade. Eu acho que o hype da LGPD, no momento, e por essas duas paixões também que eu consegui acumular na vida. E aí, como que foi essa questão? Você procurou alguma certificação em particular que você achava que era legal e começou a fazer... Como conta para o pessoal assim, você mudou o teu LinkedIn e foi a partir dessas certificações que você começou a chamar a atenção de empresas, por exemplo, para te procurar? Como que você fez isso, né? Porque afinal você precisa avisar o mercado, né? Quem está ali fazendo uma coisa X quer fazer uma coisa Y, tem que tomar alguns passos e tem que informar ao mercado, aqui estou eu. Como que você fez isso? Eu gosto muito de venda, né? A A gente gente brinca nem no dia a dia, reparou. a gente brinca muito no dia a dia. Para quem não entendeu ainda, a Simone é minha diretora, então a gente já tem várias reuniões aqui durante o dia e a gente entra junto e eu sou bem orientado a vendas. Assim. Eu gosto muito de comparar esse processo de candidatura, né, esse processo de seleção, de recrutamento, a uma venda. E isso é uma venda no fim do dia, você está se vendendo. Tudo, praticamente tudo que a gente faz, em algum momento você está se vendendo, porque você está querendo convencer alguém de alguma coisa, né? Sem dúvida é. Então, assim, sem dúvida, a principal plataforma em que você se vende, né, em que você vende as suas habilidades, em que você consegue anunciar para o mercado, estou aqui, eu quero alguma coisa, é o LinkedIn. Né? Então, o LinkedIn ele tem aí uma questão, um score chamado de Social Selling Index. A gente pode enviar por e-mail depois, vocês podem pesquisar no YouTube, né? Social Selling Index LinkedIn. E aquilo ali, quanto maior for, resumindo bastante, né? Quanto maior for, melhor é o seu score, melhor está preenchido o seu perfil, mais coisas certas você está fazendo no LinkedIn. Então, meu foco inicial foi em aumentar aquele Social Selling Index para que as empresas pudessem me ver. Então, eu conseguisse falar, olha, empresa, estou aqui, meu perfil é bacana e eu tô disponível. Mas a gente tem que se diferenciar. Não adianta. Né? Então, assim, não adianta eu só ir lá, ver 1 milhão de vagas, clicar em candidatar em todas e esperar que alguma coisa vai cair no meu colo. Porque nada na vida acontece assim. Tem gente que acontece, né? A sorte ajuda um pouco. Mas a sorte, nem sempre a sorte vai estar do nosso lado. A gente tem que fazer por onde também. Mas aí, Simone, o que eu queria fazer é te perguntar. Né? Eu quero voltar à pergunta. Né? Assim, o que eu fiz de diferente e
que você aconselharia para o pessoal que está vendo, o pessoal que está assistindo a gente, para que eles possam fazer também para serem diferentes? Afinal, você é diretora, você é a pessoa que está contratando para algumas vagas no mercado. Então, é legal também a gente ouvir essa parte, né? Não é assim que quem sabe faz ao vivo, né? A gente nem combinou que É. ia ser assim, não, viu, pessoal? Ah, de fato. Mas, olha, eu acho que foi assim, para chamar atenção para o seu perfil em particular, essa questão de você ter um viés de TI e estar cursando direito, realmente ela é um perfil bastante interessante para quem quer entrar na área de privacidade. Você tem uma coisa adicional, que é o inglês. O inglês é importante porque ainda nós temos, principalmente nós que somos pessoas que trabalhamos na área técnica, nós ainda temos uma quantidade de fabricantes que não são do Brasil e que possuem, às vezes, alguma documentação técnica que está em inglês, que possuem um atendimento mais técnico que também está em inglês, às vezes os caras estão na Índia, estão em Israel, então é alguma Na coisa que Ucrânia, faz... né? Na Ucrânia, exatamente, falando inglês, então é alguma coisa que, para quem tem interesse na área técnica, o inglês ainda é uma coisa relevante. Isso eu acho que, ao cabo aí de alguns anos, os fabricantes vão ter uma representação bastante maior aqui no Brasil, ao ponto de ter toda a documentação em português e tal. No dia de hoje, como tudo isso ainda está numa fase de amadurecimento, esse skill de inglês é uma coisa importante. Mas, no seu caso em particular, a sua atitude foi a coisa mais notória, assim, notória. Porque o que o Túlio fazia? O Túlio falava comigo, com o nosso country manager, com a pessoa do RH. Ele ia por todos os lados, atrás de todo mundo no LinkedIn, sabe? E o que acontece? É aquela pessoa que não tem medo de expor, porque muitas vezes a gente fala, e até aconteceu um fato muito engraçado aqui na empresa, que eu vou contar para vocês, que o Túlio fez, que demonstra um pouco, e eu acho legal vocês saberem disso, do quanto uma postura diferenciada faz a pessoa. Quando o Túlio já estava aqui dentro, nós estávamos numa tocada de fazer várias lives sucessivas, e o Túlio teve a ideia de chamar o diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Dr. Arthur Sabá. Eu não conhecia o Dr. Arthur Sabá, mas o Túlio foi lá, fez um contato com o Dr. Arthur Sabá pelo LinkedIn. Dr. Arthur Sabá recebeu ele de braços abertos, topou fazer a live da Nova Rede com ele. Então, tem essa coisa que eu acho muito legal a gente falar, porque às vezes a gente fica com uma insegurança, sabe? Nossa, do tipo, eu não vou falar com essa mulher aí do LinkedIn, que ela é diretora da unidade de negócio lá na empresa, eu não vou falar com esse cara que é o country manager da empresa, eu não vou falar com essa pessoa que é o diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí vem a pergunta, por quê? Né? A pessoa está lá, tá com um canal aberto, o máximo, pior cenário que pode acontecer é, às vezes, a pessoa não te dá uma resposta. E o Túlio fez esse caminho, ou seja, ele ficava atrás do pessoal da RH nosso, ficava atrás do country manager, ficava com todo mundo que ele podia na nova rede. A gente tinha, na época, tinha um analista também, que não está mais com a gente, que era o Leandro, ele também fazia contato com ele, conversava, ou seja, quando a gente trouxe o assunto dos perfis que a gente estava analisando naquele momento, todo mundo sabia que era o Marco Túlio, aqui na Nova Rede, porque ele fez realmente um trabalho de base que eu acho super importante e interessante no LinkedIn, de procurar saber o que a empresa faz, o que é a empresa, quem é quem dentro da empresa. E, sabe, fazia várias interações, às vezes mandava um postzinho lá, achei isso daqui interessante para você, porque demorou meses até ele entrar aqui e trabalhar com a gente. E durante todo esse tempo, ele foi investindo nessa relação. Então, é claro, todas essas... não adiantaria ele fazer nenhum desses investimentos se ele não tivesse se qualificado para a vaga. Vale ele, eu acho que é legal você contar um pouco sobre as certificações que você tirou, porque isso é importante, porque não é só esse fofo, né, de, o cara fala muito bem. Não, ele realmente tinha uma qualificação técnica que ele vai explicar até para vocês. Mas o que diferenciou ele, porque hoje muita gente tem qualificação técnica na área de LGPD, muita gente tem certificação, e o que diferenciou, na minha visão enquanto diretora, foi ele ter essa
eu vou colocar entre muitas aspas, cara de pau, de ir lá, sabe? E é no bom sentido, de ir lá e procurar saber quem é, e procurar cultivar essas relações através do LinkedIn. E interessante também dizer, o Túlio não está alocado aqui em São Paulo, porque ele é de São João del Rei. Ou seja, foi uma coisa totalmente sem precedentes para a gente, porque ele nos conquistou de uma tal forma que nós falamos, vamos contratar pela primeira vez um recurso 100% remoto. Né? Claro, teve toda essa questão da pandemia, a gente sabia mais ou menos que poderia dar certo e tal, mas foi, assim, uma quebra de paradigma. Eu acho legal, Túlio, você explicar um pouquinho sobre essa questão de certificação e o que você fez aí para poder ter as qualificações necessárias, além da cara de pau. Eu vou só fazer uma correção, porque senão eu vou apanhar em casa depois. Tá. Eu estou em São João del Rei, mas eu sou de Tiradentes. Ah, tá bom, desculpa. Porque senão eu apanho da minha Não, mãe em casa entendo, depois, claro, tem e minha essas mãe questões de provavelmente bairro, está né? nos assistindo. Tá bom. O que acontece? De fato, essa questão foi importante, né? Eu lembro até hoje o primeiro contato que eu fiz com a Vanessa. A Vanessa, do nosso RH aqui, abraço, Van, e falando com ela, falou assim, pô, essa vaga é remota e tal. E ela falou, não, a vaga não é remota e tudo mais. Ah, tudo bem, então se puder, se mudarem de ideia, me avisa. E para mim isso tinha morrido. Né? Uhum. No outro dia, ela me mandou mensagem, olha, eu conversei com a direção e a direção resolveu transformar essa vaga em remota. Então, assim, esse networking ele é muito importante, né? O networking salva. De fato, o networking salva. Porque foi por conta disso, claro, não foi só por conta disso, mas foi um Isso. gatilho que levou a essa possibilidade. Então, se você puder dar uma dica, assim, conversem, se comuniquem, né? Vamos nos comunicar, porque se comunicar e o networking faz bem. Vamos falar, então, de certificação. Esse aí é o assunto mais amado do Brasil. Esse é o assunto, né? Assim, para quem não sabe, a Simone tem um canal no YouTube e ela falou muito Tá um sobre, pouquinho, tá sobre picando um isso. pouquinho aí a sua internet. Acho que nós vamos perder o Túlio no meio da transmissão. Enquanto ele tenta se reconectar com a gente... Ah, voltou? Opa, tá me ouvindo? Tá Caiu? falhando bastante, caiu um pouquinho. Tá, peraí que eu vou tentar arrumar aqui. Enquanto ele está organizando a conexão dele aí, o que eu posso contar para vocês? O Túlio, ele tem a certificação de DPO do Exim. Essa certificação do Exim, ela é uma certificação que você tem que fazer 3 provas separadas para você poder conseguir tirar um título de Data Protection Officer. Então, você tem que fazer uma certificação de ISO 27001, você tem que fazer uma certificação de Foundation, que nada mais é do que fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, e depois você tem que fazer uma certificação chamada Practitioner, que é uma certificação onde você é submetido a casos práticos de LGPD, onde você tem que aplicar o conhecimento que você teve com relação à segurança, boas práticas, governança e LGPD. O combo dessas 3 certificações juntas dá uma certificação de Data Protection Officer pelo Exim. Aqui na Nova Rede nós temos a certificação do Foundation, particularmente nós transformamos a Nova Rede no ATC para poder ministrar as certificações do Exim, e nós fizemos vários cursos de Foundation ao longo do ano de 2019, cursos fechados para vários clientes nossos, né? E essa foi uma das certificações que eu achei que me chamou mais a atenção no perfil do Marco Túlio. Vamos ver se ele conseguiu voltar aí agora, que acho que está com uma instabilidade na internet dele. Bom, e aí, o que aconteceu? Nós, para o nosso trabalho aqui na Nova Rede, nós temos uma necessidade que que a pessoa se qualifique para trabalhar com alguns fabricantes na área de governança de privacidade. Por quê? Nossa empresa é uma empresa orientada
para o atendimento da nossa consultoria, ela é sempre combinada com soluções tecnológicas, tanto na parte de privacidade quanto na parte de segurança. Então, o que é que acontece? Nós precisávamos que o Túlio tirasse também certificações dos fabricantes específicos da área de governança de privacidade. E essa é uma dica que eu posso deixar também bastante interessante para vocês que se interessam, porque um desses fabricantes, que é a OneTrust, ela tem esses cursos online. Você voltou, Túlio? Vamos tentar agora? Voltei. Olha lá. Está complicado. Ó, eu já contei da sua certificação do Exim e contei que quando você entrou, você teve que tirar certificações de fabricante e ia comentar que é possível qualquer pessoa tirar certificações da OneTrust, mas nada melhor do que ele para falar disso, porque ele tinha um trimestre para tirar certificações da OneTrust e ele tirou em uma semana. Então, assim, as nossas definições de certificação de fabricante também foram alteradas a partir da chegada do Túlio aqui. Conta para o pessoal da certificação do fabricante. Então, as certificações do fabricante, elas são importantes porque a gente tem uma questão de custo, né? As certificações Exim, elas são muito boas, muito bem reconhecidas no mercado, assim como as certificações da IAPP, só que essas certificações são cobradas em dólar, e a gente tem um dólar hoje a 5,70, 5,60, se eu não me engano. E no fim do dia, para quem está pensando em transição ou está desempregado, isso pesa muito, né? Então, as certificações do fabricante, elas vão te demonstrar o quê? Que você tem aquele conhecimento na plataforma, que você tem interesse em se certificar e obter conhecimento, né? Isso tudo de graça. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, a gente tem iniciativas de vários fabricantes, como a OneTrust, a Security AI, que tem essas certificações que são gratuitas, porque acaba sendo uma via de mão dupla comercialmente, né? A pessoa tem aquele conhecimento e vai levar aquela ferramenta para onde ela for. Isso é muito legal. E o legal é que você, tirando todas as certificações desses fabricantes, que é uma coisa que é possível você fazer, e depois eu coloco aqui no chat o site dos dois fabricantes para vocês poderem entender do que se trata, mas você tem a possibilidade de se tornar um professional services desse fabricante, ou seja, você consegue ajudar nos projetos de implementação com a parte de configurações, entender tecnicamente o que é que cada um desses módulos faz. E isso daí, como ele disse, é claro que as certificações IAPP e Exim qualificam muito você enquanto um profissional, mas ela é bem voltada para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para a sua vida. E você consegue tirar sem custo, porque, de fato, você pegar $1 de cartão de crédito aí, que a taxa é bem maior, inclusive, do que a de mercado, você chega a liquidar a operação por 5,80, né? Eu até fiz isso esses dias aqui, liquidei uma operação de câmbio por 5,80. Então, realmente, quando você está numa questão de transição de carreira, procurando investir, não é nada muito barato. Mas essa questão de você tirar certificações do fabricante pode ser uma boa opção também para o pessoal dar uma olhadinha, porque claro, você tem que se agendar lá para fazer os cursos no dia deles, no horário que eles disponibilizam. Alguns deles são do outro lado do mundo, então tem uns horários meio esquisitos de aula. Mas para quem está realmente procurando uma opção barata e que dá resultado, essas certificações valem muito a pena. O Túlio, ele tem todas as certificações do fabricante OneTrust, por exemplo, que transformaram ele em Fellow, que é uma gradação específica lá dentro do fabricante, que só quem tem todas as certificações recebe. Então, é mais uma dica bem legal aí para quem está procurando essa transição. Ô, Túlio, mas conta para o pessoal o que é exatamente que você faz como analista aqui, como que é o teu dia a dia, quais são as tarefas que incumbem a você, o que é ser um analista técnico na área de privacidade, para o pessoal ter uma noção do que se faz aí na vida. É importante definir o seguinte, a gente tem duas vertentes aqui quando a gente está falando de análise de privacidade, pessoal. Uma é a questão do analista de privacidade, vamos dizer assim, jurídico,
que é o cara que vai, dentro da empresa, auxiliar o DPO, que vai auxiliar o encarregado de proteção de dados, no dia a dia, vai responder a requisição titular, vai fazer o data mapping, fazer entrevistas, tá? E outra é o analista técnico de privacidade, que vai trabalhar dentro da consultoria, dentro de integradores, que é o nosso caso aqui na Nova Rede, que é o meu trabalho aqui, e essa pessoa vai auxiliar o cliente, os grandes players do mercado, que precisam de uma ferramenta para gestão de privacidade, para gestão de GRC, a implantarem essa ferramenta, a incluírem essa ferramenta no seu dia a dia. E é o que eu faço. Tá? Esse é o meu trabalho aqui. Eu gerencio junto aos clientes, sempre com esse contexto, né, de gestão de negócios, fazendo demonstração, fazendo pré-venda, fazendo pós-venda e com suporte. Eu faço isso junto aos clientes. Então, a gente deu o exemplo aí da Security AI, por exemplo, que é uma das ferramentas mais robustas de mercado que fazem a gestão da privacidade. Então, a gente vende isso para o cliente, então eu faço todo esse trabalho de pré-venda junto ao fabricante e junto ao cliente, para que a gente entenda o que de fato o cliente precisa comprar e o que ele tem orçamento para comprar, né? E a gente faz esse dimensionamento do projeto, e no momento de pós-venda eu faço a entrega desse projeto. A gente vai pegar aquela planilha do data mapping que ele tem junto a uma consultoria, ou se ele não tem, a gente vai auxiliar ele a construir esse data mapping, e a gente entra nesse circuito como uma consultoria de LGPD. A gente não faz esse trabalho aqui, mas a gente auxilia, a gente está nesse contexto. Então, aí eu preciso fazer meu data mapping. Eu não fiz ainda. Como é que eu faço isso? O que é isso? A gente vai lá, dá uma aula para a pessoa, a Simone entra no circuito também e ajuda o cliente. E a gente tem todas essas questões da entrega do projeto em si, para que no final do projeto o cliente possa sair com aquela ferramenta, automatizando o processo de gestão dele da privacidade, da LGPD. Então, isso é muito bacana porque te possibilita trabalhar dentro dos grandes players de mercado. Se vocês derem uma olhada, por exemplo, no YouTube aí da Nova Rede, vocês vão ter, por exemplo, o case do Boa Vista, né, que foi um dos nossos clientes em privacidade e que hoje opera aí a ferramenta OneTrust lá dentro como um case de sucesso nosso aqui da Nova Rede. Você está mutado. Desculpa, estava no mudo. Então, o que eu acho também interessante a gente pontuar o trabalho ele não é só exclusivamente técnico, né? O Túlio realmente é uma pessoa que tem uma orientação bastante grande para vendas, então, às vezes, a gente está no meio de uma reunião discutindo algum assunto e o cliente fala, mas eu estava pensando em um negócio X, mas, isso não tem aqui, mas eu tenho a solução para você, né? Ele já vai apresentando isso para o cliente. Então, existe esse viés comercial, e do mesmo modo, aqui embaixo da nossa unidade de negócios, nós também montamos todas as propostas com relação à parte de privacidade. Então, é muito interessante a gente olhar para o cenário que está instaurado dentro do cliente, porque, como ele explicou, nós chegamos e os clientes, eles estão em várias fases diferentes dentro do processo. Quando a gente chega e o cliente nem sequer tem um mapeamento de processos, é possível, sim, nós ajudarmos o cliente com o uso das plataformas. Por quê? Essas plataformas com as quais nós trabalhamos na área de governança, elas permitem que você possa fazer o mapeamento e lançar o resultado desse mapeamento diretamente na plataforma. Da mesma forma, você pode cadastrar todos os terceiros, cadastrar todos os ativos, e fazer esse trabalho que muitos dos escritórios jurídicos começaram a fazer, né? Porque a gente teve algumas ondas no que diz respeito a esses projetos de privacidade, para vocês saberem. Ocorreu uma primeira onda que foi no ano de 2018, 2019, por aí, né? Entre esses anos,
em que os escritórios jurídicos vendiam para os clientes que eles tinham um programa completo de adequação. Mas no que é que consiste esse programa completo de adequação? Eles fazem um mapeamento dos processos do cliente, que o que é isso? É você olhar o dado que você tem, o que é que você faz com ele dentro da sua organização. Ou seja, que dado do titular eu tenho, para que eu uso, para quais operações de tratamento, aonde que ele está guardado dentro da minha organização, com que terceiros eu compartilho, em que sistemas ele está. Você tem que ter isso para você ter um mapa do que é que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, os escritórios começaram a vender o projeto de adequação, que consiste no quê? Em criar este mapeamento inicial, adequar os contratos, que de fato é um passo super necessário e importante dentro dos projetos, e no final, o que ele entrega? Ele entrega, via de regra, uma planilha de Excel, onde o cliente tem esse mapa do que está acontecendo e tem uma adequação jurídica dos seus documentos consistentes em contratos e políticas. Só que, o que acontece? Isso não entrega para o cliente ainda um ambiente operacional, para ele poder trabalhar a Lei Geral de Proteção de Dados no seu dia a dia. Por quê? Porque você ter essa informação guardada dentro de uma planilha de Excel, ela é de muito difícil manuseio, principalmente se a sua empresa é uma empresa grande, como essa que o Túlio comentou, que nós temos o case, que é o Boa Vista. Então, aí entram essas tecnologias, que a grande, enorme vantagem delas é você poder trabalhar com a organização toda de uma maneira colaborativa. Então, por exemplo, se a gente se depara com um cliente que não fez o mapeamento, ele pode fazer o mapeamento. Claro, nós não temos aqui essa mão de obra que faz as entrevistas área com área, mas ele pode fazer sim o mapeamento e nós lançarmos ele diretamente dentro da plataforma, popularmos isso imediatamente dentro de uma plataforma. Porque aí, por exemplo, eu quero que uma pessoa de TI me responda algumas questões a respeito desse determinado processo aqui que pergunta sobre a área de segurança. Eu posso mandar um pouquinho de pergunta para a pessoa do RH, um pouquinho de pergunta para a pessoa do marketing, um pouquinho de pergunta para a pessoa da segurança. Então, o que acontece? A gente tira essa informação de dentro de uma planilha do Excel e transporta ela para um sistema. Esse sistema, todo mundo consegue interagir de várias pontas, de vários lados, e isso faz com que a privacidade, a LGPD, se torne um organismo, uma engrenagem dentro da empresa. Ele vira uma parte de uma operação, e não simplesmente um documento que fica arquivado ali dentro de uma gaveta. E aí, o Túlio, ele entra aqui para fazer todas as configurações desses diversos módulos. Eu espero que vocês tenham essa curiosidade de entrar. Enquanto ele estava falando, eu coloquei para vocês aí no chat do nosso YouTube o link desses fabricantes, por exemplo, que são, enfim, são os principais produtos. Nós temos outros, né? Nós também temos score de riscos de segurança para terceiros, fora toda a parte de proteção de dados, que também é uma coisa muito importante dentro do assunto LGPD, que aí está mais com os meus universitários da área de segurança aqui, mas tudo isso são as soluções que a gente oferta. Se vocês tiverem a curiosidade de entrar dentro desse portfólio do fabricante, o que vocês vão ver enquanto profissionais? Que essas soluções, elas têm módulos. Cada um desses módulos tem uma determinada função, uma funcionalidade dentro da plataforma. Então, por exemplo, eu tenho lá o módulo que ele faz uma varredura de cookies dentro da página do nosso cliente, informa quais tipos de cookie ele tem ali que ele está coletando, se ele tem cookies de marketing, cookies de terceiro, e você cria ali, por exemplo, um banner para o cliente poder configurar as suas opções. É o Túlio que faz isso, de uma forma muito técnica. Ele vai lá, olha lá a carinha dele, ele vai lá, ele coloca o negócio para escanear, ele aguarda o resultado disso, ele verifica se todos os cookies de verdade estão classificados, porque são as coisas que acontecem no projeto. Às vezes o nosso cliente está rodando ali uma aplicação dentro do site, que ela tem cookies que o cliente não sabe, né? Várias vezes ele fala, eu não tenho a menor ideia do que seja isso, vou procurar saber com a TI. Então, ou seja, nós damos para eles... Só uma questão, Simone, e é legal o seguinte, a LGPD vai falar com a gente do princípio da minimização, né,
de verificar a real necessidade de utilizar cookies ali, né? Durante esse projeto, o que a gente observa em alguns clientes? Que a gente escaneia o site e alguém de negócio vai virar e falar assim, já aconteceu esse mês comigo numa reunião. Olha, mas esse site não era para ter cookie, por que tem cookie lá? Aí não é comigo, então a gente vai ter que verificar, a gente vai ter que ir no desenvolvimento, a gente vai ter que ir na agência que fez o seu site ver por que tem um cookie ali e o que ele está fazendo. Aí a gente descobre no final do dia, não, esse cookie está fazendo isso aqui. Não, mas não era para ter cookie. Então, é uma outra questão que a ferramenta em si, o projeto de implantação da ferramenta vai ajudar na conformidade, né? Não, e assim, é super legal, na verdade. Eu até estou compartilhando um pouco com o pessoal essa nossa experiência, porque um outro módulo que tem super legal, parte de descoberta de dado pessoal. Quanta história nós temos para contar para vocês? Essa é uma parte super técnica da implementação, porque nós precisamos, e fazemos isso com a ajuda do fabricante, nós configuramos appliances que a gente aponta para determinados bancos, sistemas e aplicação. Ele vai lá e faz uma varredura e traz para o cliente o resultado daquela pergunta: que dados você tem? Porque essa parece uma pergunta assim, tranquilo de responder, mas, gente, é o contrário do tranquilo. A maior parte das empresas não tem essa visibilidade, e essa é uma outra tarefa também que ele faz, ele ajuda nessa implementação para a gente poder localizar dados. E um ponto interessante de você ter essa senioridade, de ter a intervenção e o contato legal com o cliente. O Túlio é muito bom nisso, os clientes adoram ele demais. Então, o que acontece às vezes? O cliente fala, vamos fazer aqui um rastreamento nesse banco aqui, que sei lá, é de homologação. Aí o Túlio vai lá e dá a notícia para o cliente, olha, tem dado pessoal íntegro, tem informação dado de cartão que não de crédito. Poderia estar aqui. Então, assim, a gente ajuda demais as empresas nesse sentido, porque além de a gente colocar as empresas numa questão de compliance com a LGPD, a gente ajuda eles a terem uma visibilidade muito interessante na área de segurança. E esse é um outro skill que eu acho que é legal também você ter. Você sabe ser uma pessoa que sabe se posicionar nesse relacionamento com o cliente. Por quê? Porque você, para ser um técnico nessa área, o que você precisa saber? É claro que eu estou aqui para tudo que for necessário, quando existe um assunto mais de alto nível, mais estratégico, mais de treinamento, alguma questão mais espinhosa, mas o Túlio me chama, não é que eu estou lá com ele, entendeu? Então, ou seja, reuniões que são de natureza mais técnica, essas reuniões que são de implementação, de configuração, e são inúmeras, e até é interessante vocês saberem disso para vocês verem o mar que existe de possibilidades, né, para você poder trabalhar. Eu falei um pouco isso numa das aulas que eu dei na minha página lá do YouTube, que você tem trabalhos que são focados na área jurídica, como essa parte de revisão de contratos e documentos e criação de políticas. Você tem trabalhos na área administrativa, porque, por exemplo, tomou-se a decisão de que vai precisar limpar um arquivo a partir do ano tal e descartar os documentos tal. Isso não acontece porque alguém vai lá e faz assim na lâmpada mágica. Não, precisa de pessoas para fazer isso. E essas pessoas têm que estar qualificadas e sabendo o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto para ela não descartar, como para descartar um documento que não precisa ser utilizado. Tudo isso requer esse tipo de conhecimento. E aí, nessa parte do conhecimento técnico, muitas vezes, você precisa fazer interações que, às vezes, são assuntos delicados com o cliente, né? Nem tudo são flores, existem assuntos delicados, coisas que aparece uma delicadeza de um assunto ali um pouco mais problemático ao longo do projeto e que você também precisa ter essa questão de lidar com o cliente de uma forma adequada. Mas, para nossa sorte... sensibilidade de saber conversar. Isso, exatamente, saber conversar, saber se posicionar no sentido de... até uma coisa assim, estou falando muito na real para vocês entenderem onde que moram os problemas. Olha, acabei pela minha questão de visibilidade descobrindo que aconteceu uma coisa X aqui. Qual que vai ser minha postura diante disso? Cara, primeiro eu vou falar com o dono desse banco, com o dono desse arquivo,
entendeu? Para a gente poder ver como que nós vamos contornar essa situação. Nós não vamos chegar lá numa reunião de comitê de privacidade e colocar a pessoa exposta diante dos outros, sabe? Todas essas coisas que eu falo, por que eu falo para vocês? Porque tem uma parte na nossa vida que é certificação em inglês, conhecimento técnico, e tem outra parte que chama soft skill. O que é o soft skill? É você se posicionar diante de uma situação concreta da tua vida real, da qual nós estamos dando vários exemplos aqui, e ter um posicionamento de bom senso. Isso daí é uma coisa que, gente, é muito difícil de ser explicada. Então... É uma coisa que vem com o dia a dia. Né? É uma coisa que é da sua personalidade, é do seu amadurecimento, é da sua experiência dentro dos projetos. Então, nós estamos até aqui com vagas de estágio, inclusive, na nossa área de privacidade, que cresceu imensamente aqui dentro desse ano. Então, eu acho que, assim, são passinhos que você vai dando para você poder conquistar um lugar ao sol. Ô, Túlio, nossa, gente, eu falo demais, depois eu me arrependo do tempo que eu fiquei falando, ao invés de deixar você falar, Túlio. Ô, Túlio, dá um conselho. Dá um conselho amigo aí para o pessoal que está querendo entrar na área de privacidade, o que você pode falar de bacana aí? Depois a gente vê se tem perguntas aqui. Cara, o conselho eu acho que o maior conselho aqui para a privacidade é estudar. Não adianta. Tem muita gente que quer, eu quero trabalhar com a LGPD, quero trabalhar com a LGPD, e aí? Por onde começa? Por que eu tenho que te contratar? Sabe? Isso acontece. Por que a gente tem que te contratar? O que você fez de diferente? Então saiba se vender. Saiba se vender, né? E saiba e tenha o que vender também, que é a principal questão. Invista em você, sabe? Invista na sua carreira e na possibilidade de ter um bom emprego. Entenda que tudo que você faz hoje, você vai colher depois. Então, apesar de a gente ter falado aqui, por exemplo, que uma certificação é cara, e é cara mesmo, mas antes de eu trabalhar aqui, eu ganhava um salário X. E hoje eu ganho um salário 3x, quase 4. Amém. Então, assim, multiplica, assim. Então, assim, multiplica, viu, chefe? Eu multiplico, então, assim, eu peço ao Senhor que quanto mais a gente tiver projeto, mais a gente multiplica, pode confiar. Aí, assim, brincadeira, pessoal, mas é justamente isso. Então, entenda que qualquer investimento que você fizer em você em educação não é gasto, é de fato um investimento, porque você vai conseguir colher aquilo depois. Mesmo que não seja para trocar de carreira, mesmo que seja para continuar na mesma empresa, mas você vai conseguir entregar alguma coisa diferente para o seu chefe, e aí você vai ser mais valorizado por isso. Eu tenho hoje uma mentoria, né, no LinkedIn. Legal, isso é falar também. Atenção, povo. Eu conversando com um dos meninos, ele falou assim, não sei se eu quero sair e tal. Aí eu falei assim, cara, beleza, mas você acha que você não está sendo valorizado? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma aula do que é um data mapping, de como você faz e operacionaliza o data mapping no dia a dia, e você vai entregar para o seu chefe esse data mapping feito. Olha o valor que você está agregando para a empresa. Você está cumprindo com o artigo 37 da LGPD. Então, você está entregando para o seu chefe a possibilidade de não tomar uma multa, de cumprir com uma lei. Então, tudo isso soma para você no dia a dia. Você está conseguindo se vender de uma forma melhor. Você está entregando mais do que você fala, do que você entregava antes. Fora a proatividade de você chegar com uma coisa dessa para o teu chefe, né? Que coisa mais linda, já pensou? Eu acho muito legal mesmo. Isso é uma coisa interessante também, porque a gente está falando disso, às vezes, de mudar de trabalho, e me ocorreu agora que, na verdade, você também pode empreender dentro da sua própria organização e galgar outros cargos, outras situações,
E eu sou um exemplo muito grande disso aqui na Nova Rede, porque né, vocês não devem saber dessa história, mas eu sou aqui ainda diretora administrativa e financeira da empresa, mas como eu estava já há muito tempo trabalhando com segurança e eu tenho uma formação jurídica, quando chegou a época da LGPD, eu falei, poxa, mesma coisa você, são conhecimentos aqui que fazem muito sentido para a gente criar uma unidade de negócios para atender esses projetos. E acabou havendo uma migração também diária para mim, dentro da própria Nova Rede, e nós criamos um negócio que não existia e que hoje é de muito sucesso dentro da organização. Então, você também pode pensar em, olha, principalmente se você trabalha numa empresa muito grande, a probabilidade de estar sendo criado dentro da tua empresa um departamento de privacidade, um comitê de proteção de dados, onde você pode ir lá e tentar buscar posições melhores dentro da organização em que você está, também é muito grande, muito grande. Gente, deixa E eu só... mesmo que você não seja reconhecido por isso agora, tenha certeza do seguinte, pessoal, tenha certeza do seguinte, se você conseguir ter alguma experiência quanto à LGPD, aonde você está agora, se você consegue entregar isso de fato, numa entrevista de emprego, para mudar de empresa para um novo emprego, isso vai contar demais. Essa experiência prática, ainda que seja essa proatividade, né, esse autoconhecimento, conta muito na hora de uma entrevista técnica, na hora de conversar com o recrutador e falar a palavrinha-chave lá do roupa, do PIA, DPIA e por aí vai. Tá? E saber o que você está dizendo, né? Muito É importante. isso aí. Ô, Túlio, como que tá esse negócio aí? Você está com algum mentorado agora? Você está abrindo novas posições para 2022 nessa questão de mentoria que você faz? Assim, hoje eu tenho 2 mentorados atualmente, né, o Lucas e o William. Eu não dou conta de ter mais do que isso. Então, assim, porque os projetos me tomam bastante tempo também. Né? Mas isso é muito legal, é uma iniciativa muito legal de ajudar as pessoas, né, dar a mão para quem Isso. precisa não é um empurrãozinho, é um puxão para subir, né, junto. De fato, de fato. E assim, hoje os 2 estão bem encaminhados aí já no mercado e agora para 2022 eu pretendo abrir mais 2 ou 3 vagas, sim. E aí, pessoal, interessado, só me chamar no LinkedIn. Mais fácil no LinkedIn, né, para poder se aplicar lá. Deixa eu ver se a gente tem pergunta, que nós já estamos há quase 10 minutinhos no fim aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. O link de acesso às certificações eu coloquei aqui no chat, pessoal. Vamos ver se vocês conseguem acessar aí, tá? O Carlos Conceição está dizendo que muitos vendem um assessment como se fosse um programa, mas, na verdade, um programa é um sistema vivo. Exatamente. É isso que a gente está explicando aqui, né? Isso foi sei lá, o pessoal dos escritórios jurídicos encontrou um nicho nisso daí, que durante 2 anos eles venderam bastante. E nós chegamos a interagir com clientes que, como tinham aquela planilha de Excel e os contratos tinham sido revisados, eles estavam absolutamente tranquilos de que eles estavam cumprindo a lei de proteção de dados. E foi necessário a gente investir bastante em conscientização dos próprios clientes para eles entenderem que é muito mais do que isso, né? As empresas precisam entender que você ter compliance com LGPD é como você está ali cumprindo uma certificação de auditoria, você precisa constantemente estar verificando que as coisas estão funcionando bem, né? Você que fala muito lá do PDCA, né? O ciclo PDCA. Um ciclo PDCA, onde a gente precisa verificar se está conforme, criar métricas de acompanhamento e constantemente verificar se isso daí está sendo atendido, para que a gente não, né, para que a coisa não caia, senão ela realmente não é um compliance, é uma foto estática que você tirou de um determinado momento X e que hoje em dia já não representa mais a situação da empresa, porque todo dia a gente cria novos processos, né? Se você for parar para pensar. Cada dia é interessante falar que o artigo 37 ele fala em manter registros atualizados.
E o manter registro atualizado é essa constância. É, de fato, Carlos, esse sistema vivo que tem que existir. Isso tem que estar atualizado, porque o processo ele pode mudar, né? Hoje você tem uma pessoa na recepção que está colhendo os dados pessoais da Simone, do Carlos, do Bruno, de uma forma, está fazendo num livro de ponto. Amanhã esse cara pode ser demitido e entrar outra pessoa e colocar um sistema. Opa, o processo mudou. A forma como o processo acontece mudou. Então, isso tem que ser atualizado. Tem que ser sempre atualizado. Simone, tem uma perguntinha para cima do Augusto Soares. Pergunta qual foi a estratégia que eu alinhei que eu usei para alinhar trabalho e estudos no período pré-certificação. Cara, ótima pergunta. Assim, não tem mistério, tá? A gente tem que trabalhar, né? Os projetos têm que sair, tudo tem que acontecer e a gente tem que tirar de alguma forma. Então, esse sacrifício ele tem que existir. Eu ficava até tarde, 2, 3 da manhã estudando, assistindo vídeo, assistindo videoaula, dormindo em cima de livro para conseguir tirar as certificações e fazer a prova. Hoje eu colho isso, né? Hoje eu tenho uma qualidade de vida bem melhor do que eu tinha antes, mas no momento a gente tem sim que se sacrificar. Eu gosto de dizer, quando as pessoas conversam sobre isso comigo, que existe um fato que é sempre o mesmo. Antes de melhorar, piora muito. Porque o que acontece? Quando você quer fazer alguma coisa que seja realmente consistente para a tua vida, não existe um resultado que venha sem um sacrifício da nossa parte. Qualquer que seja esse, eu quero uma mudança de corpo, eu quero uma mudança de carreira, eu quero aprender a ter uma nova aptidão que até então eu não tinha. Não, você não vai fazer isso de novo com a lâmpada mágica, você precisa se dedicar, e aí você precisa ter um mínimo de organização. Olha, né, eu preciso ler 10 capítulos de um livro, quero terminar esse livro em 10 dias, vou no mínimo ler um por dia. E uma coisa que vai pegar a gente quando a gente vai fazer isso hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou muito cansado, hoje eu acho que não, porque eu mereço descansar um pouco mais e ao invés de ler um capítulo do livro, tomar uma cerveja. E cada vez que a gente toma essa decisão, a gente se afasta mais um dia do nosso objetivo. Então, existe um componente chamado disciplina, que faz parte de todo esse sacrifício que a gente tem que fazer para atingir um nível maior e melhor. Ninguém vai conseguir virar um profissional, assim, eu falo o real, né? Porque eu que convivo com várias mídias, Instagram, LinkedIn, YouTube, o que tem de gente falando que é especialista de LGPD, mas não tem a menor ideia do que se trata um projeto, é enorme, né? Se você realmente quer se tornar um especialista, uma pessoa que trabalha, que vive disso, não tenha dúvida, um dos sacrifícios que você vai ter que fazer é dispor do seu tempo, do seu precioso tempo e estudar. E essas coisas, eu acho que é legal, por exemplo, se você tem uma família, você é casado, você tem filhos, é fazer negociações com essas pessoas. Por exemplo, o Túlio é casado, tem os enteados dele, o cachorro, a sogra, todo mundo, e não tenha dúvida de que ele teve que negociar com essas pessoas. Olha, eu vou ter que me sacrificar por um X período de tempo, vou estar ausente de tal e tal compromisso em algum tempo, e está aí, como ele disse, colhendo, graças a Deus, os frutos de não tenho nem dúvida de que foi um sacrifício, né? Tem uma pergunta, Túlio, que eu não sei responder, e se você não souber também, a gente depois responde, que é se as certificações de IT-Certs são equivalentes às da Exim, no sentido de ter o mesmo peso. Eu não sei dar essa resposta. Se você não souber, a gente pesquisa depois e responde para o Lucas. Olha, Lucas, o que acontece é o seguinte, eu já vi, de fato, algumas pessoas que tiram a certificação IT-Certs, tá? Eu não conheço a empresa a fundo, então não sei qual que é o método de avaliação da IT-Certs. Tá? O que eu sei de falar é da Exim, porque é o que eu fiz. Né? Então, assim, eu sei que a Exim, por exemplo, quando você faz uma prova da Exim, você tem que estar lá na frente do computador, com o quarto fechado, porta trancada, não pode falar nada, e que tem uma pessoa te vendo fazer a prova durante todo o tempo. E isso tem um certo peso, porque aí você não consegue consultar, não tem consulta, não tem como você colar na prova. Né?
tem algumas certificações que tem como o cara ir lá e abrir uma página de internet do lado e ficar pesquisando no Google. Então, eu não sei se a IT Cert é assim, tá? Então, leva muito para esse lado, né? Poxa, qual que é o método de avaliação daquela empresa? É um método sério? E se for, eu não vejo problema nenhum também. Tá? Mas, novamente, o que eu conheço é Exim. O que eu vejo eu não conheço essa empresa também, então eu acredito que falando assim, olha, eu como recrutador de pessoas, as certificações que mais me chamam a atenção são, sem dúvida, a mais difícil de todas hoje em dia é a IAPP, tá? Que é um órgão muito respeitado e cuja certificação é de um preço bem salgadinho, eles estão com uma CDPO Brasil aí, que eu já fiz até o curso e agora nas férias eu vou estudar para tirar a certificação, porque é dureza essa certificação. A Exim, e essas certificações de fabricante que a gente indicou aqui durante a aula, elas são legais para quem quer trabalhar na área técnica. Todo mundo que é da área técnica leva isso em consideração também. Não posso falar nem bem nem mal dessa empresa, porque eu não conheço, mas eu te diria que é uma empresa que eu nunca ouvi falar, não procuro ela no LinkedIn. Então, se você puder focar a tua energia nessas que são mais tradicionais, eu acho que é mais negócio. Gente, nosso tempo está acabando aqui, eu queria só deixar 2 indicações para vocês aqui, que são os livros da Viviane Nóbrega Maldonado. Ela tem o de LGPD comentada. Esse livro, ele é coordenado pela Viviane Maldonado, mas ele é uma curadoria. O que significa isso? Que aqui dentro do livro você tem um monte de gente escrevendo artigos a respeito de comentários da LGPD. Alessandra Borelli, Andrei Gutierrez, Caio Lima, Camila Gimene, Fabrício Mota Alves, muita gente boa. E esse daqui é um livro que eu uso, ele está até marcadinho com umas anotações, porque eu uso ele como consulta, até no meu dia a dia dentro dos projetos. E esse outro livro aqui, que é o Manual de Implementação da LGPD. Esses 2 livros, que são ambos de curadoria da Viviane Maldonado, e que tem muita gente boa que escreve, eles dão para a gente uma orientação no mundo, entendeu? Assim, um explica para você o que a LGPD quer dizer em cada um dos artigos, e o outro dá um caminho das pedras para você, o que é um programa de implementação da LGPD. Então, se vocês forem comprar alguns livros para poder começar, a minha dica para vocês é investir nesses 2, que eles são muito básicos, e eles dão aqui um caminhozinho das pedras para vocês poderem começar a estudar, e são de um conteúdo muito bom, porque os autores são pessoas realmente muito qualificadas, são doutos aí na área de privacidade, então são livros legais para vocês comprarem para si mesmo de Natal. Beleza? Marco, últimas considerações para a gente terminar aqui a nossa live? Bom, primeiro, Simone, eu quero só compartilhar minha tela para a gente revelar nossa surpresa aqui. Temos presente para você. Pessoal, confirme para mim se estão vendo a minha tela aí. Tá? Se não tiver, não tem problema. Um delayzinho. A gente vai entregar para todo mundo por e-mail também esse voucher, tá? É um voucher de 15% de desconto para qualquer prova da Exim. Agradecer aqui a Milena Andrade, né, diretora regional da Exim aqui no Brasil, que nos cedeu esse voucher de desconto. Muito obrigado, Milena. E assim, uma dica final, consideração final, é um termo que eu gosto muito de usar, que é o CL-treta. Quem fala isso é o primo, né, o primo rico. Eu falo muito com a Simone também, que é o seguinte, cara, não seja um CL-treta, sabe? Não seja aquele cara que, não, meu horário de almoço é de 12h a 1h, eu vou fazer esse horário de almoço aí até o final. Por que eu falo isso? Porque eu era assim, né? Eu era esse CL-treta, eu era chato. E hoje eu vejo o quanto eu consigo melhorar como profissional simplesmente pelo fato de, poxa, tem uma reunião lá do almoço, cara, vamos lá, vamos fazer, vamos entregar, porque depois eu posso compensar isso de outra forma e tudo mais. Então, tomem isso para a vida, sabe? Não sejam essa pessoa que fica exigindo direitos de fato, mas que no final das contas não vai conseguir entregar. Então, essa é a dica final que eu queria dar. Filho.
Bem, não sejam CL-tretas, gostei da dica final. Bom, pessoal, legal. Aí tá um voucher para vocês. Como o negócio é em dólar, ver esses 15% em dólar aí faz muita diferença na certificação do Exim. Muito obrigada por estar conosco em mais uma live aqui da Nova Rede. Vamos nos programar para o ano que vem fazer aqui uma programação bem interessante de assuntos voltados para a privacidade, segurança da informação. Se inscrevam no canal do YouTube aqui da Nova Rede. Acompanhem eu e o Marco Túlio pelo LinkedIn. Eu também tenho um canal no YouTube que também tem aulas sobre LGPD, tem um montão de conteúdo lá gratuito para vocês, que pode ajudar vocês também a estudar. Hoje eu já consegui fazer todos os artigos da LGPD lá, então é um material de apoio bem legal para poder ajudar vocês também nessa questão da transição de carreira. Estamos aqui, então, à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Um Natal maravilhoso para todos vocês, para os seus familiares. Fiquem com Deus e até a nossa próxima transmissão. Um beijão para todos.